Paróquia São João Batista, alegria estar com vocês aqui mais uma vez para mais um vídeo do nosso projeto Cultivando a Fé. Quero de modo especial já agradecer a todos vocês que têm participado conosco, assistindo os vídeos, comentando, incentivando, e eu lhes garanto que esse processo que nós temos feito junto vai nos ajudar muito a crescer na fé. E o tema de hoje vai nos ajudar mais ainda. Hoje nós queremos tratar aqui da virgindade perpétua de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto. Como nós já vimos no último vídeo dos dogmas, as verdades divinamente reveladas, o dogma da virgindade perpétua de Maria foi proclamado em 649 com o Concílio Regional de Latrão. No entanto, naquela nossa pesquisa, a data que está como referência é 1555, com o Concílio de Trento. Isso porque é Trento que faz uma afirmação mais explícita, mesmo o dogma já tendo sido proclamado, que Maria é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E hoje nós queremos refletir sobre isso. Normalmente nós somos constantemente questionados sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E às vezes nos vemos em maus lençóis, não porque essa verdade revelada é frágil, mas porque nós não temos clareza da nossa fé. E hoje nós vamos aprender a como defender a virgindade perpétua de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto. Vamos começar com a primeira das dimensões, que é Nossa Senhora é sempre virgem, antes do parto. Quando se afirma que Nossa Senhora é virgem e concebeu por ação do Espírito Santo, todas as religiões cristãs não veem dificuldade em conceberem e aceitarem essa verdade escriturística, porque várias passagens da Sagrada Escritura fazem referência a uma profecia de uma virgem que conceberia, ou mesmo a ação do Espírito Santo sobre a Virgem Maria para que ela conceba milagrosamente. Então tem algumas passagens bíblicas que podem nos ajudar muito nisso. Vejamos quais são. Comecemos com uma passagem do Antigo Testamento, Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá. Essa é uma profecia presente no livro do profeta Isaías, que faz referência a uma virgem, e na verdade a palavra usada aqui no hebraico é alma, que seria melhor traduzida como jovem. No entanto, nesse ambiente em questão, dificilmente uma jovem é desassociada dessa imagem de virgindade. No Novo Testamento, por sua vez, são inúmeras as passagens que fazem referência direta e explícita à ação do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, que concebe virginalmente. A gente poderia levantar aqui Mateus 1, 20 e 22, Lucas 1, 26 e 27, João 1, 2, Lucas 1, 35, e no entanto eu quero fazer referência a uma passagem presente no primeiro capítulo de Lucas, que é uma resposta da Virgem Maria. Como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Alguns escritores cristãos veem nessa passagem específica como que um propósito da Virgem Maria de permanecer sempre virgem. Então essa passagem seria melhor traduzida assim: como isso vai acontecer se eu não conhecerei homem algum. No entanto, não dá para darmos fundamento exegético para essa leitura que é espiritual. No entanto, ela já nos mostra a adesão desde os primeiros séculos a essa verdade divinamente revelada. E quando nós estamos num ambiente cristão, nenhuma dessas religiões duvida ou contesta essa concepção miraculosa por ação do Espírito Santo da Virgem Maria ao dar luz a Jesus Cristo. No entanto, quando vamos entrando nesses outros elementos ou pormenores de durante o parto ou depois do parto, é que nós encontraremos maior resistência, e nós vamos abordar cada um deles a partir de agora. Maria permanece virgem durante o parto. Aqui existem duas hipóteses para fundamentar essa verdade divinamente revelada. A primeira delas faz uma referência direta a Gênesis 3,16, onde nós vemos a afirmação de que, a partir do pecado de Eva, as mulheres começam agora a conceber em dores de parto.
Então, se a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, em função de uma graça especial por ser a mãe de Jesus Cristo, ela não teria sofrido as dores de parto. Então, como Jesus, depois da ressurreição, atravessa paredes, ele teria passado pela Virgem Maria sem lhe causar dano algum. Como a luz atravessa uma janela de vidro, o Cristo, que é a luz verdadeira, teria passado por Nossa Senhora sem lhe causar dano, mas pelo contrário, preservando essa virgindade que já foi uma graça concebida por Deus mesmo antes da concepção, por uma ação especial do Espírito Santo. A segunda das hipóteses é de fundamento físico e natural, já tendo acontecido uma ou outra vez na história da humanidade, mesmo sendo um caso raro. É chamado de miraculosa dilatação e trata-se de uma elasticidade específica e rara do ímen, que permite que uma mulher tenha uma relação, engravide, tenha uma gravidez natural e ainda assim o ímen não se rompe. É um caso raro, mas ainda assim possível. E se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente encontra relatos desses mesmos casos que são raros, mas possíveis. Maria permanece virgem depois do parto. Aqui é onde normalmente nós mais somos atacados e às vezes não temos a clareza suficiente para dar razões e argumentos sólidos à nossa fé. Normalmente as pessoas nos questionam dizendo assim: olha, mas está na Bíblia, Maria teve mais filhos. E as passagens que normalmente eles usam para isso são Mateus 1,25. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Lucas 2,7. Jesus é o primogênito. Mateus 13,55. Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou ainda Mateus 12:46-50 e Marcos 3:31-15, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Essas são normalmente as passagens usadas para nos questionar sobre a virgindade perpétua da Virgem Maria. E sabe qual é o problema? É que sempre que uma pessoa tenta usar um versículo ou uma passagem isolada das Sagradas Escrituras, a gente tem que entender e saber apresentar quais são as passagens correlatas, porque as Sagradas Escrituras não podem ser lidas nas suas passagens individuais. As Sagradas Escrituras são um todo, um conjunto que manifestam e mostram a obra da salvação realizada por Deus. Então, se a pessoa quer chegar com uma passagem, com um versículo, com uma frase individualmente apresentada, a gente pode apresentar Salmo 14, Deus não existe. E aí a gente joga fora a nossa Bíblia, desiste de toda e qualquer possibilidade de salvação em Deus, já que ele não existe, é a Bíblia que está dizendo. Mas a passagem completa é: Deus não existe, diz o insensato em seu coração. E o que a gente vai aprender agora é a mostrar essas passagens usadas por eles no seu contexto e não isoladamente. A primeira acusação, ele não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, Mateus 1,25, é usada normalmente para dizer assim: então depois que Nossa Senhora, que é a Virgem Maria, teve o seu filho Jesus Cristo, ela teve então relações com São José? E aqui a gente pode usar uma passagem para rebater essa mesma afirmação. 2 Samuel 6,23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Essa passagem de 2 Samuel é muito boa porque ela faz o mesmo uso desse termo específico até, que normalmente é usado para questionar. A Virgem Maria, então, não teve relações com São José até o nascimento do menino Jesus. Então quer dizer que depois ela teve? Essa passagem de 2 Samuel nos mostra que Micol não teve filhos até a sua morte. Depois da morte, alguém pode ter filhos? Esse até, usado pelas Sagradas Escrituras, não está fazendo referência a um fato cronológico, até aqui isso e depois disso outra coisa. Não, é um até que faz referência a um fato histórico.
Então é específico e determinante. E essa passagem de 2 Samuel pode nos auxiliar muito nessa primeira acusação, mostrando-nos que esse até não é cronológico, mas histórico. O segundo questionamento normalmente feito parte de uma expressão presente em Mateus 1,25 ou Lucas 2,7, o primogênito, dizendo-nos que se é o primogênito, claro que teve mais. Então, aqui a gente precisa entender uma coisa: o substrato hebraico primogênito está fazendo referência direto ao primeiro filho, sem uma conotação posterior de outros filhos. Isso pode ser evidenciado por uma descoberta arqueológica de 1922, em que se encontrou uma lápide sepulcral datada do século V a.C., em que está escrito o seguinte: durante as dores do parto do meu filho primogênito, o destino levou-me ao fim da minha vida. Aqui é uma evidência clara desse uso direto e específico do termo primogênito. Um problema a se ler as Sagradas Escrituras é a gente querer levar toda a carga conceitual de uma palavra que nós temos hoje para um escrito de tanto tempo atrás. Então aqui a gente vê que as Sagradas Escrituras, além de ser lidas na sua inteireza, nós temos de reconhecer a intenção do autor e o significado daquela palavra específica no contexto em que foi escrito. O terceiro tipo de questionamento normalmente faz referência a todas aquelas passagens que dizem respeito aos irmãos de Jesus. E para responder a isso, nós precisamos ter claros dois princípios. O primeiro é quanto ao conceito e palavra utilizada num dado momento da história, como nós já vimos anteriormente, e também das Sagradas Escrituras que devem ser lidas na sua inteireza. O primeiro ponto em questão é a palavra utilizada. No ambiente semítico não se tinha uma palavra específica para fazer referência a primos, sobrinhos, irmãos, mas era uma única palavra que abrangia todo o parentesco próximo de primeiro e segundo grau. E nós temos várias passagens nas Sagradas Escrituras que nos atestam isso. Vejamos alguns exemplos. Podemos começar fazendo referência à passagem de Gênesis 13:8, que nos diz: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. No entanto, Ló era sobrinho de Abraão. Isso a gente pode conferir na passagem de Gênesis 11:27. E como são essas passagens, a gente vai encontrar inúmeras outras nas Sagradas Escrituras que fazem esse mesmo uso da palavra irmão para um parentesco próximo. Vou deixar aqui algumas passagens que vocês podem conferir. Gênesis 14:16, Gênesis 29:15, Levítico 10:4, 1 Crônicas 23:22. Todas essas passagens que eu deixei aqui usam a palavra irmão para fazer referência a esse parentesco de sobrinhos, cunhados, primos e às vezes parentesco de primeiro e segundo grau. Então, não quer dizer que todas as vezes que a gente ouve a palavra irmão nas Sagradas Escrituras está fazendo referência a um parentesco direto de duas pessoas que nasceram de um mesmo pai e uma mesma mãe, mas que tinham em comum um parentesco próximo de primeiro e segundo grau. A segunda informação muito importante para nós é no tocante aos irmãos de Jesus e essas passagens normalmente usadas. Porque a gente ouve sempre fazendo referência aos irmãos de Jesus, mas nunca, em lugar algum, se afirma que esses eram filhos de Nossa Senhora. Vejamos algumas passagens. Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Em nenhuma dessas passagens evidencia-se os filhos de Maria, mas faz referência aos irmãos de Jesus.
Mas aí alguém poderia dizer, mas e aquela passagem do Evangelho de Marcos que faz referência a 2 filhos de Maria? Vamos ver a passagem. Estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e de Salomé. O problema de se ler e de se usar essa passagem para afirmar que Nossa Senhora, a Virgem Maria, teve esses 3 filhos, Tiago, Judas e Salomé, é de achar que toda Maria que a gente vê nas Sagradas Escrituras está fazendo referência à mãe de Jesus Cristo. E na verdade não é assim. E para mostrar isso, a gente pode fazer uso da passagem do Evangelho de João, que nos diz o seguinte: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Essa passagem do Evangelho de João é muito importante para nós porque, fazendo referência a esse fato histórico das mulheres aos pés da cruz, mostra-nos que a Virgem Maria, a mãe do Senhor, tinha uma irmã que não necessariamente é uma irmã, como a gente já viu, mas uma parente próxima. E existe uma pesquisa do século II que diz que bem provavelmente Maria de Cleofas era cunhada da Virgem Maria e não irmã propriamente dita. E essa pesquisa, essa teoria é mais aceita. No entanto, a Virgem Maria então tem uma parente próxima que tem 2 filhos com esses nomes apresentados como irmãos de Jesus, Tiago e José. Mas ainda estão faltando 2 dos 4 que afirmam ser os irmãos de Jesus, Judas e Simão. E se a gente vai na carta de Judas, a última que antecede o livro do Apocalipse, a gente vai ver que Judas se apresenta como irmão de Tiago, que tantas vezes é apresentado como o irmão do Senhor. Então, a gente já estabeleceu um vínculo de parentesco próximo para Tiago, José e Judas. E aquela pesquisa do século II que eu fiz referência para vocês, elas nos diz que Simão também faz parte dessa mesma linha de parentesco. Então, Jesus tinha primos que se chamavam Tiago, José, Judas e Simão. E se assim o é, quem quer afirmar que Nossa Senhora teve outros filhos vai ter de encontrar outros recursos, porque essas passagens por si só não fazem referência a filhos de Maria, mas a parentes próximos de Jesus. Então, não quer dizer que essas passagens estão afirmando que Nossa Senhora teve mais filhos. E sendo bem sincero com vocês, todas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento bíblico têm consciência disso. Pelas Sagradas Escrituras não se pode afirmar que a Virgem Maria teve outros filhos. As pessoas que fazem isso ou é por desconhecerem de verdade esse contexto histórico das Sagradas Escrituras ou realmente faz de má fé, querendo atacar as pessoas que têm pouco conhecimento da doutrina e da verdade divinamente reveladas pela Igreja. Então, não tenhamos dúvida e medo. A Virgem Maria é sim virgem antes, durante e depois do parto. E uma coisa interessante, mesmo os reformadores protestantes afirmaram e professaram a fé na virgindade perpétua de Maria. Vejamos essas passagens. Em 1537, Lutero, em seus Artigos da Doutrina Cristã, afirma: o Filho de Deus fez-se homem de modo a ser concebido do Espírito Santo sem o concurso de varão e a nascer da Maria pura, santa e sempre virgem. E ainda, em 1542, João Calvino publicou o Catecismo da Igreja de Genebra, e lá ele afirma: o Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. Isto aconteceu por ação milagrosa do Espírito Santo, sem consórcio de varão. Por tudo isso apresentado até agora, nós evidenciamos tantos e tantos elementos que nos mostram a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto. Não tenhamos dúvidas sobre as verdades divinamente reveladas apresentadas a nós pela Igreja. Todas elas têm um argumento sólido, porque são atestadas pela Sagrada Escritura, pela tradição
e pelo magistério. Confiemos nessa igreja que nos conduz. É ela que está nos conduzindo para o céu. Grande forte abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus lhes abençoe imensamente.